Resolvemos falar de novo sobre agradecer. Agradecimentos no domingo e nós estamos continuando hoje, não é? Porque só temos a agradecer. Não tem maneira melhor, né, da gente celebrar essa data, essa comemoração aqui americana, né? De maneira tão gostosa, né? Podendo agradecer essa doutrina maravilhosa, né? E tanta coisa que a gente aprende, né? Com os espíritos, entre nós mesmos, no toque um com o outro, né? Estudando Jesus, todas as histórias que ficaram, e da maneira brilhante, o que me chama muito a atenção no Espiritismo, essa atual, né? Trazendo hoje, para o dia de hoje, né? Então, às vezes, quando a gente lê um Humberto de Campos, ele traz e põe detalhes ao vivo para a gente, é como se a gente estivesse praticamente assistindo ali aquela cena, né? E captando cada um para dentro de si, né? Na sua mente, a imagem dos ensinamentos e do que se passou, né? É verdade, com certeza. É uma coisa que eu fiquei, assim, me emocionou bastante na palestra de Márcio, e eu fiquei pensando também como ele estava, né, grato pelo tempo que tem estudando o Espiritismo, as coisas que descobriu, o que de bom despertou dentro do coração dele durante esse tempo, que a gente fica assim, puxa, porque eu não comecei antes, né? E foi uma coisa, acho que tocou a todos nós que estávamos aqui aquele dia, e eu fiquei assim, olhando essa nossa casa, né, nesses tempos de pandemia, que sempre andava assim, superlotada, né? Era aquela alegria constante, todos os dias da semana a gente tinha quase que uma festa diária aqui, e eu fiquei assim também, meu Deus, a gente é grato, não tem como não ser grato a essa doutrina maravilhosa, dentro desse país, poder estar vivendo isso, né? Com os amigos queridos, com as pessoas que se tornam indispensáveis quase na nossa vida, porque termina sendo igual um parente, né? A gente não vira quer uma mais família. a gente não quer mais perder de vista, não quer. É muito bom, é muito bom mesmo. Por isso que vale a pena continuar falando hoje sobre agradecer. Mais uma coisa assim que eu queria agradecer também, que eu sou muito grata às pessoas, a família que nós formamos, mas eu fico pensando assim, imagina como nós somos privilegiados de estarmos aqui, não é? Então a gente tem todo um processo que é da língua, do inglês, tudo, mas sabendo como a língua madre, o português, entender todos esses textos sem precisar passar pela tradução, ler ali no original sem ter nenhuma perda. E eu acho que foi um grande presente também. Nós temos tido Chico Xavier no Brasil, com toda essa literatura que ele traz, Humberto de Campos, todos esses autores maravilhosos que nós tivemos, sem ter que passar pelo processo da tradução e de toda a perda que tem nessas alterações que há, né? Mas no nosso idioma, temos os brasileiros aqui que traduzem para o inglês, mas nós temos no nosso idioma, como você disse, sem perda nenhuma, com facilidade de aquisição, não é? Já foi o tempo que era difícil você ter um livro, né? Aqui nos Estados Unidos, hoje você tem bastante obras, é maravilhoso, é assim, é um progresso. Veio essa pandemia, né? Como mais uma prova para todo o planeta, mas já o planeta revestido de toda essa tecnologia, de todo esse acesso que a gente tem às notícias, à literatura, ao cinema, aos vídeos, a tudo a tempo e a hora. Isso é impagável. Eu fico pensando nas pessoas que viveram, né? Lá na época da peste, na época das outras doenças, das outras pandemias e epidemias, e né, não tinham, né, como ter acesso a nada. A gente passa uma quarentena bem passada, de castigo, assistindo coisas, ouvindo música, falando com as pessoas. Ave Maria, não pode reclamar. Se reclamar, é feio.
Aí viemos trazer também, né, dividir esses textos, um pouquinho desses textos que a gente estuda no nosso dia a dia aqui no KSSF, e não tem que, assim, para mim, acho que eu gosto de começar com gostaria de começar com essa pergunta do Livro dos Espíritos que Kardec faz, e ele vai fazer lá no final do livro, lá onde ele fala sobre esperanças e consolações, que a felicidade aqui neste mundo ainda ela é relativa, não dá para ser plena. Nós estamos neste processo de resolver os nossos problemas, colocar um pouquinho das coisas que a gente tirou de lugar lá fora, né? Mas dentro dessa questão da gratidão, ingratidão, ele pergunta aos espíritos se as decepções causadas pela ingratidão podem endurecer o coração e torná-lo insensível. E os espíritos respondem seria um erro, né? Pois o homem de coração, como diz, sempre fica feliz pelo bem que faz. Então, fazer o bem já é uma grande oportunidade, uma grande bênção, só você poder fazer. E Marisa colocou aqui, lembrou muito bem, né, Mar, do Hard aqui, da Iana Hard. Vocês lembram dele? Quem é do meu tempo lembra, quem não é também lembra, porque passava isso. O pessoal que comentar aí que lembra já vai entregar a idade. Hanna-Barbera ali, assisti muito. Tudo, né? Hotel, Zó Vida, nada dá certo, né? Às vezes a gente se vê, naquele tempo a gente não se via, porque éramos crianças assistindo desenho animado. Mas hoje a gente se vê nisso, né? E lembra das pessoas da nossa época, quando a gente não se via nessa ingratidão toda, né? Que eu chamei de reclamação, mas Lina chamou de ingratidão. E realmente, quando a gente reclama, a gente está tirando a possibilidade de ser grato. Sempre. Sempre que a gente reclamar de alguma coisa, a gente veja logo. Eu estou deixando de agradecer alguma coisa boa que não está numa aparência tão boa assim para mim, e por isso eu estou reclamando. E aí a gente é ingrato, né? Por isso. Então, aí eu lembrei da Poliana, né? Bota a Poliana, né? Lembra a Poliana com o jogo do contente? Que também a gente achava too much, né? Quer dizer, reclamar. Mas a gente, às vezes, está, muitas vezes, onde o rádio está, e poucas vezes onde Poliana se colocava, né? Então a gente vê, vixe, Maria, como é que eu faço para lidar com isso? Só praticando. Tudo a gente tem que praticar, né? Mas eu acho que muitas vezes, né, quando a gente transita, né, entre o rádio e a Poliana, né, quanto mais a gente conseguir se manter, né, nesse estado de Poliana, é melhor, porque ele é um estado que leva, então, ao segundo estágio do agradecimento, né? Que eu acho que aqui nesse estudo, né, Lina, quando a gente estava estudando e aprendendo um pouco a respeito disso, o agradecimento ele não fica só restrito às nossas palavras, né? Em a gente agradecer a Deus. É claro que isso é muito importante, mas eu acho que a beleza do agradecimento é quando a gente consegue pular dessa fase, né, de falar e passar para a fase, né, que o Honório nos ensina, que já é tão difícil, que é o de fazer. Porque não existe maneira melhor a gente conseguir fazer por um próximo, por uma pessoa que às vezes está no estado do rádio, conseguir trazer um pouco de alegria para ela, ou parar um pouco para escutar, né? Alguém que está passando por um problema, a gente nunca sabe, quem sabe amanhã vou ser eu com o mesmo problema, né? E vou estar precisando de ajuda também. Mas nessa hora, quando a gente consegue transpor o agradecimento ao nosso Pai e fazer o máximo dele, que eu acho que é o agradecer nosso Pai, através do nosso irmão, do próximo, da pessoa que está ao nosso lado. Isso é quando a gente começa a transformar, então, o agradecimento em amor, né? Que eu acho que é o grande objetivo da vida, né? Que a gente consiga amar uns aos outros, né? E cada vez mais se ajudar para ir caminhando adiante. Eu acho também, Márcio, que a gratidão, ele nos leva não só a ter esse sentimento, né, de amor, mas eu acho que aí é que vem a confiança em Deus, esse reconhecimento de que tudo está certo. Se chove, eu não vou ficar zangada porque está chovendo. Né? Eu estou me acostumando a isso por causa da minha neta. Né? Então, quando está chovendo, que ela reclama, como é que vai brincar? Eu falo assim, não vai, hoje é dia das plantas beberem água. O chão está quente, tem que ser lavado para ficar fresquinho.
Então, mostrando assim, tudo tem uma razão de ser, e aquilo vai nos consolando também, porque eu queria, às vezes, que a chuva passasse por algum motivo, para não se molhar até o carro. Mas se a gente for fazendo, não é o jogo do contente, seria isso, mas se a gente for olhar tudo que acontece, que seria um motivo para reclamar, porque a gente reclama de tudo. Se está cedo, está cedo, se está tarde, está tarde, se acabou o dia, acabou, e porque não, sabe, tudo a gente reclama. Então, se de repente a gente olhar todas as vezes que a gente vai emitir uma negação dessa, a gente começar a fazer o contrário mesmo, não, isso está simples. É feita a pandemia, tanta gente cai num estresse total, num estado de ansiedade total, pela limitação que está tendo, não se admite isso, lógico, eu quero ser livre para fazer o que eu quiser, mas se isso está aqui conosco, com todo o planeta vivendo igual, é porque tem uma força, um motivo muito maior que a gente, às vezes, desconhece, para que isso ocorra. Então, o que eu tenho que fazer? Reclamar? Não, eu tenho que aceitar e agradecer que estamos podendo fazer coisas juntos, que estamos podendo, eventualmente, nos encontrar com todos os limites, né? E todos os cuidados possíveis. E isso não é tão bom, não é? Com certeza. A Estela está falando aqui, ó, sempre lembro da frase que me ajuda a fazer meu checklist. E se a gente acordasse hoje com aquilo que agradecemos ontem? É isso aí, né, Estela? E a Carol está colocando aqui sobre a energia que a gente gasta em reclamar. É mais fácil usar essa energia para uma coisa mais útil. Com certeza, Carol. Concordo plenamente. Mesmo que qualquer coisa, é o jogo do futebol, é a política, como está. Puxa, para de reclamar, espera acontecer agora, falta um mês. Né? Agora eu vou passar o mês de dezembro, novembro, dezembro, até 20 de janeiro, reclamando do que? Do passado, do hoje. Não, é planos, é coisa boa, esperar, jogar energia né, no planeta de coisas boas a vir no ano de 2021, já que 2020 a gente ficou tão assim resguardado, concentrado, elevado. Agora, em 2021, vão ter vários espíritos já, né, trabalhando. O Emmanuel coloca isso para a gente aqui no Pão Nosso. Tudo isso que a gente comenta, que vocês comentaram aí, que na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo como a si mesmo. Eu acho que quando a gente entende que tudo é dádiva, né, que tudo que acontece na nossa vida é um presente de Deus, mesmo que na hora doa, mesmo que na hora a gente não perceba qual é o lado bom disso, né, quem é que entende o lado bom de ficar doente, de estar sofrendo, de ter dores, eu acho que é o tempo que leva a ver os resultados e ver que aquilo foi bom, né, depois que passa. E aí, quando a gente passa por uma série de experiências e você vai falando, nossa, aqueles momentos mais difíceis foram quando eu mais cresci, foram quando eu mais aprendi. Aí eu acho que a gente começa a entender essas dádivas, né? O que vocês acham? Sem dúvida, né? Eu acho que a gente quando começa a compreender as dádivas, né? E ter esse entendimento da vida que o Espiritismo nos traz, né? As coisas, não vou dizer que ficam mais simples, né? Mas elas começam a fazer um pouco de sentido. E aí, quando você começa a olhar a vida como uma vida eterna, que isso aqui é só uma etapa, né? Fica mais fácil, talvez, da gente aceitar, né? As situações difíceis, né? Os buracos que vêm aí pela estrada, né? As pedras para a gente transpassar, né? As dores, por que não, né? A gente sabe, né? A gente cresce através da dor, então temos que passar por ela, assim, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Como espíritas, né? Eu sempre penso comigo, quando Jesus, há 2000 anos atrás, esteve lá junto da figueira, né? Chamando a atenção dos israelitas da época, né? Dos judeus, porque eles é que tinham, naquela época, muito conhecimento, né? Através das leis mosaicas. Jesus, claro que veio para reavivar tudo aquilo, trazer novos ensinamentos, mas eles detinham muito conhecimento.
E eu não tenho como não fazer essa relação hoje com nós espíritas, né? O espiritismo é a religião disparada no mundo que mais publicações tem, mais informação a gente tem, né? Se não bastasse tudo aquilo que a gente tem, ainda diariamente, semanalmente, existem novas comunicações, novos espíritos. A gente atravessa uma pandemia com tanto, ouvindo o Dr. Bezerra, eu me lembro logo na primeira semana, uma comunicação do Dr. Bezerra com o Divaldo, nos trazendo paz, tranquilidade. Quanto que nós temos, né, que nós temos que ser gratos a tudo isso. Então, sem dúvida nenhuma, nós somos a figueira. É a nós que Jesus procura para que a gente dê bons frutos, aqueles figos temporões que ele se referia naquela época. Hoje somos nós, né? Eu acho que a gente tem que ter atenção a isso, para poder dar a nossa retribuição pela gratificação, pela beleza que a gente tem na doutrina. Ai, e a gente não agradece quantas coisas são boas, interessante, né? Por isso que a gente vive muita ingratidão, porque quando você está bem, está tudo dando certo, é difícil a gente lembrar de que aquilo vem de uma força maior. Eu lembrei porque eu estava vendo aqui que Emmanuel fala em um dos livros que a dor é um constante convite da vida a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. Ou seja, que a gente lembre que está vivendo de acordo com um pensamento, uma força maior que rege a tudo e a todos. E a gente não lembra, porque quando as coisas dão certo, é porque nós somos muito bons, muito inteligentes e competentes e fizemos dar certo. Já com a dor, não, alguém foi culpado. Por que eu estou assim? Não devia estar. Eu sou tão bacana, eu faço isso, faço aquilo, né? Então, a gente não lembra quando a gente estaria recebendo realmente uma dádiva. Poucas vezes a gente diz, puxa, meu Deus, obrigado, que dia hoje, deu tudo certo, né? A gente faz isso, aí diz assim, não, mas é porque vocês são religiosos. Não é questão de religiosidade, é questão de lembrar que nós não somos o dono do mundo, o dono da vida, o dono de nada. Porque na hora que a cacetada vem para Chico e para Francisco, e os dois vão, que nem sabe por que foi. Não dá tempo nem dizer, peraí, não. Então, pode estar no melhor hospital, com o melhor médico, com todo o dinheiro para pagar todas as coisas, e o outro está lá no SUS, que vai ser do mesmo jeito, entendeu? Então, a gente não... É uma coisa... Eu não sei como a gente... Eu tiro por mim, que eu também esqueço. Como é que a gente vive nessa infantilidade, a essa altura do campeonato? Eu estava até lembrando hoje aqui no GO, que algumas coisas que a gente já registra o erro e aí faz bem feito, né, melhora o jeito de fazer, não é bem feito, mas melhora um pouco, não é porque a gente esteja evoluindo tanto assim, não, que os passos são milimétricos. É o amadurecimento pela idade, já errou tanto, aí já está, né, um com 60 e tantos anos, a outra com 60, né, eu com 50, então, quando a gente vê isso, assim, a essa altura do campeonato, eu vou fazer isso de novo, não é possível. Deixa eu dizer, oh, meu Deus, muito obrigada. Realmente, hoje, se não fosse você, nada teria saído como deveria ser, porque foram dicas que os espíritos foram dando a gente foi contornando aqui e ali, chegando lá. Né? Por isso que envelhecer também é uma dádiva, tá vendo? A Tânia está colocando aqui, ó, quando reclamo, eu me sinto mal, mas depois que já reclamei. Mas já registra, né? Já registra, por cada idade dela tem 50 também. Mas uma coisa interessante é que existem hoje estudos que falam sobre a gratidão e a saúde, já, né? E comprovadamente com estudos, com pesquisas, que expressar gratidão pode ser um dos meios mais simples de a gente melhorar o mal-estar. Então, reclamar se sente mal, ser ingrato a gente se sente mal, e a gratidão traz um bem-estar que é mensurável na nossa saúde. Eles fizeram testes com ataques cardíacos, diminuição de segundo ataque cardíaco nas pessoas que praticam a gratidão. Prática da gratidão traz benefícios emocionais, físicos de relacionamento, diminui sintomas de doenças e as pessoas sentem-se melhores com a própria vida. Elas são mais otimistas com o futuro
dormem melhor e acordam mais animadas. Olha que coisa mais fácil, né, em termos, porque assim, fazer a listinha de gratidão como a Estela falou. Eu, quando eu vi uma das coisas que eles fazem é a lista da gratidão. E eu pensando cá comigo, nossa, para mim é fácil, porque minha família é grande, né? Já comecei, já tenho 3 irmãs, meus pais, meus avós dos 2 lados, pronto. Aí fazer uma lista de 10 já tá fácil. Coitado de quem é filho único, né? Eu pensando cá comigo. Mas conforme a gente vai prestando atenção na vida, eu acho que é tanta coisa que a gente pode agradecer, que essa lista vai ficando assim, né, imensa. E é um jeito muito fácil, simples, de a gente começar a perceber as coisas que estão ao nosso lado. Né? Quando eu penso um pouco, às vezes, na gratidão, né, porque a gratidão, ela se inicia, né, ela se inicia dentro de nós, né, através do pensamento, né, daquela estratosfera que você passa a emitir, né, ou coisas boas, ou luz, ou quando você está muito acanhado, né, aquela situação mais cinzenta e tal. E a gente, às vezes, pouco se apercebe disso, né, o quanto que é importante os nossos pensamentos, né. E eu acho até interessante, porque hoje nós somos absolutos, somos espíritos, e que a nossa verdadeira casa não é essa aqui, né, é lá. E quando a gente está lá, então nós não temos a palavra, né? A gente não tem como se expressar pela boca. E a gente aqui na Terra, às vezes, não se atém à importância da onde coloca os nossos pensamentos. Né? E o quanto isso é importante, porque é o que você está falando, né? Um pensamento, uma atitude de gratidão, tira doença, a gente sabe disso. Né? As pessoas que vira e mexe, estão analisando, né, as pessoas lá na Grécia, o que é que eles estão fazendo lá, que vivem tanto anos, 100, 150 anos, né? E aí ficam atrás de saber, não, é o óleo do azeite que ele toma, né? Aí vai querer fazer a mesma dieta. Quer fazer a mesma dieta. Ninguém se apercebe que não é nada disso, né? É o estado de espírito daquele povo, né? É a tranquilidade, né? A paz que eles estão naquelas ilhas ali, né? Não se deixando se influenciar tanto, às vezes, pelas notícias, né, por tudo que chega do mundo, né, ao nosso redor. Então, acho que é muito manter esse bom estado de espírito com a nossa saúde. Né? Precisa, porque o tempo que nós vamos experienciar no planeta, na parte física do planeta, é justamente rendendo alguma coisa. Quando não se rende mais, não se precisa mais ficar, né? Então, não é uma questão assim, porque fez mal feito, não. É porque insiste no mal feito e aquilo está prejudicando a evolução do espírito. Então, não é tudo dentro de uma misericórdia infinita que a gente não tem nem ideia. Não seríamos nem capazes desse tipo de avaliação. Mas quando tem lugares assim, onde as pessoas vivem, né, 150 anos, como vamos viver aqui, o pessoal do QSSF de agora por diante, é justamente, nem que eles ficam ali, não é pela dieta de nada, não, mas nem para servirem também de exemplo, para que possamos olhar aquele estilo de vida muito simples e dizer, não, eu não quero aquilo de jeito nenhum, eu prefiro morrer cedo, mas quero ir para minhas baladas, quero fazer isso que eu faço, entendeu? Então, é questão de escolha, não é? Por isso que a dor é nos dada de acordo com o que a gente escolhe sentir. Né? Então, determinada atitude que eu tenho perante a vida, eu vou ter como resposta da própria vida uma coisa que eu sinta que, eu feri alguém. Não foi alguém encarnado, mas foi um ser vivo, eu desmatei aquela plantação toda, eu fiz isso, eu poluí o planeta, qualquer coisa que a gente faça que vá contra as leis de Deus, as leis da vida, a gente vai sentir, né? Assim como quando a gente faz alguma coisa benéfica, a gente também sente o retorno. Né? Essas são as coisas que a gente pode controlar, né? E tem todas aquelas outras que a gente não controla. Né? O vírus agora, nesse momento, a gente não controla. Né? Mas o vírus também é alguma coisa divina que vem para nos colocar em uma certa prova, né? Prova porque... É uma dádiva.
É a bênção disfarçada, que a gente tem que acostumar com ela. Todas as vezes que a bênção disfarçada vier, vamos parar de dizer que é dor, que é castigo. Ah, como é que você está? Estou passando uma bênção disfarçada maravilhosa, estou tentando enfrentá-la assim, de cabeça erguida. Qual é a sua bênção disfarçada? É um câncer, é uma úlcera, é uma quebra financeira, sabe? Estou vivendo um problema familiar. Essa é a minha bênção do momento e eu vou acolhê-la com todo o coração, porque eu quero ultrapassar essa fase. Da melhor maneira eu quero deixar essa fase bem vivida para eu já poder viver outra, nem que seja outra palavra. Exato. Olha lá, o Gustavo está falando que nosso crescimento está em aprender, implementar e ser. O difícil é assim, ó, que muitas pessoas passam a vida toda só aprendendo e lendo coisas bonitas. O segredo está em implementar e ser. O agradecimento é uma parte fortíssima disso. Quando agradecemos, entramos na condição de receber. A gente muda a nossa atitude. Não tem como a gente pensar nessas coisas que a gente não controla quando a gente está conversando, né? O vírus, uma doença, as dádivas que a Má está aqui se referindo, né? E não lembrar um pouco, né, do Bartolomeu, né, do ensinamento de Cristo. É claro que ele teve com Jesus, né, e depois de uma conversa com Jesus, não tem como você ser diferente. Mas nada mudou no entorno dele, né? O apóstolo aquela noite foi para casa, né, e ninguém mudou, a família era a mesma. Os irmãos xingavam com as mesmas palavras. O pai não entendia da mesma maneira. No dia seguinte, ele foi trabalhar no mercado dos peixes e os comerciantes eram os mesmos, né? E eles espremeram o preço do produto dele que ele estava para vender da mesma maneira. Mas Bartolomeu estava sorridente, feliz. O dia podia estar chovendo, mas ele só via sol, né? Então, a atitude com que a gente enfrenta essas dávidas faz, sim, toda a diferença. E o Emmanuel alerta que faz, sim, muita diferença a maneira como a gente se comporta frente às dificuldades. Mas todas as vezes que a gente enfrentar uma dificuldade dessa maneira saudável e se estranhar, pode dizer, do fundo do coração, eu tive um encontro com Jesus. Porque a gente vai logo no top de linha, não diz assim, né? Não vai logo se achando. Mas é porque alguma coisa fizemos de acordo com as leis. Paramos de transgredir. Imagine, nós somos aqueles bandidos, né? Que tá ali, olha, você não pode jogar comida no chão, aí você vai e joga. Você vai e joga 1 dia, 2 dias, 10 dias, 20 anos, 1 milênio, 50 existências, e você fazendo aquilo. Imagine, aí no dia que você sabe que aquilo não é mais para ser feito, e você passa e pega, inclusive limpa o chão que está sujo, Ave Maria, e todo mundo olha para você e diz, faz qualquer coisa maldita para você, aquilo não lhe parece que aquilo passa completamente despercebido, né? Acabou, é como se a sua visão ampliou de uma certa maneira que você não registra mais o que é muito pequeno. Então é legal isso, né? Bacana. Uma coisa que você falou, Marisa, que os dois são más, né? Não dá para falar má. Mas uma coisa que você falou, Marisa, que eu acho que é importantíssimo são as escolhas. Né? Tudo é uma escolha que a gente faz. Então, e isso é uma das conclusões que um dos médicos lá das pesquisas médicas faz. Ele fala que a gratidão, ela é uma escolha nossa, ela é uma possível resposta a uma experiência que acontece conosco. Então, eu posso, de reclamar a agradecer, eu posso ter todo o leque, né, de respostas, de escolhas que eu poderia ter aí. E a gratidão é uma delas. E uma coisa que eu acho que é interessante, quando a gente fala nessa gratidão como uma ferramenta de transformação, eu lembro logo do verdadeiro espírita, né? Que ele é reconhecido pela sua transformação moral. Então, se eu já sei que a gratidão é uma ferramenta que vai me ajudar nessa transformação moral, é uma coisa que eu tenho que começar assim, a usar já, porque eu posso, é uma coisa que eu posso começar agora, eu não preciso de ninguém, eu não dependo de ninguém, como o Márcio falou, começa em nós, não é mesmo?
Uma coisa ali, né, que eu gosto quando eu vejo essa citação de Kardec, né, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Ponto, a gente diz logo, poxa, eu sou espírita, então eu já posso ser reconhecido pela minha transformação moral. Isso é um step, né? E pelos esforços que faz em domar as suas más tendências. Sim. Quer dizer, a gente continua domando as más tendências, mas já somos reconhecidos por estarmos transformando alguma coisa. Porque não há quem tenha um encontro tão próximo com Jesus e com esses espíritos já evoluídos, né, que nos cercam todas as vezes que a gente vem em busca de alguma coisa, que a gente não vá tendo transformações profundas, muitas vezes, de quando em quando. E continua se esforçando, porque às vezes a transformação é feita e a pessoa aí, pronto. Ah, meu filho, qual é? Eu já sou, já falo baixo, entendeu? Eu agora sou pacífica, eu agora... Sabe, a gente já começa a se achar. E tem que seguir, porque a gente tem um poço tão grande de iniquidades que a gente tem que tomar conta. As sombras são profundas também, que Jesus e o Pai, Ave Maria, Deus é tão generoso que qualquer brechinha que a gente abre, que sai um filete muito diminuto de luz, aquilo é registrado como uma transformação moral. Para nos incentivar. A gente faz isso com as crianças, faz isso com os filhos, com quem é professor, né? Faz esse tipo de estímulo aos seus alunos. Às vezes você vê que o bichinho ali, coitadinho, ainda não foi nada para frente, mas ele já disse que 2 e 2 são 4. Puxa vida, você ganhou um 10, então assim Deus faz conosco. Mas quando a gente lê essa citação de Kardec, a gente tem que ter esse cuidado, porque senão a gente para ali. E somos reconhecidos. É o que o Gustavo falou, né? Aprender é o esforço de implementar para se tornar. Né? Isso, interessante. Aí vamos entrar com a Joana agora, gente. Não podia faltar, não é? A Joana que fala sobre gratidão de uma maneira assim que me encanta. Ela vai falar que a vida é um hino de louvor a Deus, um poema de beleza, um convite perene à gratidão. Tudo leva à gratidão. E olha só que puxão de orelha que vem depois. Por isso, há somente razões para agradecimento e bem poucas necessidades para solicitações. Seja a tua a gratidão silenciosa que opera no bem, porque este é o estímulo constante de tua existência. Que o Márcio falou lá no comecinho, não é? Que não importa as palavras, mas é o que a gente faz, as nossas atitudes, o nosso comportamento, não é, Márcio? Porque se a gente deixa de ser ingrato reclamando e passa a aceitar e a fazer o que veio para ser feito, isso a gente está sendo grato. Né? Não precisa dizer obrigado, a gente já está sendo. Porque normalmente vem esses caminhos para você fazer para o outro, né? E Joana também disse que a gente não tem que amar o próximo. O que é o próximo? É o mundo. Então, se é o mundo, a gente vai ter durante o dia todo que a gente esteja em algum lugar onde hajam pessoas, e se não houverem as pessoas invisíveis, né? As que a gente está lembrando, onde estão. E hoje a gente tem isso na televisão, passa lá, olha, fulano desencarnou. Hoje, né, um jogador de futebol desencarnou. Aí eu fiquei pensando na hora, assim, né, porque eu emiti uma prece, né, quando eu vejo que a pessoa foi, eu já tento jogar, nem que seja um farolzinho lá, para o bichinho não desandar a volta. Mas aí eu fiquei depois pensando, vendo as notícias na televisão, todo mundo, né, falando alguma coisa que ele fez bom, mas sempre dizendo, olha, ele fez isso, péssimo, mas era um bom jogador. Mas, tá? Aí eu disse, coitadinho, o bichinho só está ouvindo essas marteladas, hoje vai ser o dia todo e a semana toda. Né? Mas é assim que somos, né? Mas já é alguma coisa. Mas a forma que Joana fala de como agradecer, fala, Márcio. Nessa linha, né? Eu acho engraçado porque a gente, quando precisa, né, de algo, a gente está todo doce, né? Não aberto a tudo, né? E a gente aceita, e a gente sempre é atendido, né? Por tanta gente, né? A Dona Joana, Espírito de Luz, Jesus, né?
Mas quando está na nossa vez da gente doar alguma coisa, aí já não é bem assim, né? E eu digo por mim, né? Quantas vezes eu reclamo, eu falo assim, puxa, acho que eu não vou tomar esse café da manhã naquele lugar. Porque aquela mulher, quando eu chego lá para tomar o café, ela está num mau humor. Mas agora eu passei a pensar um pouco diferente, que aqui essas são as oportunidades da escola que a gente vive na Terra, né? Que Deus nos manda todos os dias. Graças a Deus ela está lá, porque eu tenho a oportunidade de um dia conseguir ir lá e fazer diferente, né? E talvez conseguir arrancar um sorriso dela, que foi um exemplo hoje que a Beth deu aqui no GO, né? Que ela viu uma situação que é normal, que a gente vê e já tem um pensamento que não é bom, né? Mas conseguiu mudar o pensamento no meio do caminho e ir lá e fazer um sinal de positivo, que ganhou de volta um sorriso. Essa é a vida, essa é a lição que eu acho que a dona Joana sempre está tentando nos passar, né? Que a gente passe a encarar a vida um pouco mais vendo essas oportunidades, que às vezes elas se mostram, a gente tem a tendência de achar que elas são ásperas, mas elas são oportunidades que Deus nos está dando de praticarmos e sermos um pouco melhor. Pelo contrário, não teria sentido a gente estar aqui na Terra, né? A gente podia estar habitando Júpiter, algum outro lugar, algum outro planeta mais elevado. Mas não, a gente está aqui porque a gente precisa dessa prática do dia a dia. A gente precisa encontrar essas pessoas que estão, sim, no momento mais difícil, né? E conseguir, nem que seja, às vezes, olhar no olho, né? Expressar um sorriso, e a gente vê como a gente transforma mentalmente, né? Todo o ambiente daquela pessoa e tudo que nos cerca ali em volta, né? É aquela dor auxílio, né, que André Luiz chamava. Que vem alguma coisa em auxílio para a sua evolução. Então, você pensa que aquilo é negativo, como você disse, não vou mais ali, não. Ih, ali. Tá? Mas não, ali às vezes é para você ter essa oportunidade. O tempo todo é assim, né? Agora a gente tem que marcar, agora eu vou lembrar, né? A gente tem que marcar isso aí, registrar, porque outras vão vir. Aí a gente já começa e lembra de Beth falando, aí a gente tem... Você sabe, né? O negócio é bem assim. Todo dia e toda hora, não tem que ser, a gente tem que ser lembrado. Mas a Joana coloca, a tua gratidão seja o amor que se expande e mimetiza, né? Sirva de exemplo a todos quantos te assequem de ti, experimentando a alegria de viver. Isso acho assim, nós sentirmos em nós essa alegria de viver e traduzir isso para qualquer que seja a pessoa que a gente encontre, não importa a condição, né? Não importa o que a gente recebe de volta. É isso que eu acho que a gente tem que gravar, porque a gente sempre fica pensando, eu sorri, ele não sorriu de volta. Não importa, eu sorri, porque eu tenho a alegria de viver, eu doei um pouquinho desse amor que eu tenho dentro de mim, um pouquinho que seja, e tá tudo bem. Que isso toque um dia, né? Que aos pouquinhos vá tocando a pessoa, e um dia vai ser mesmo. Eu adoro esse ponto que você fez, né, Lina? Porque essa situação é difícil, mas eu aprendi com a dona Joana. Aprendi não. Eu tô só chegando o conhecimento, eu estou tentando absorver ele para transformar em ação, né? Mas que começa por nós mesmos. Então a gente tem que aprender primeiro a se amar. Se amar ao ponto que, como você deu o exemplo aí, quando alguém não sorri de volta, aquilo não te atinge mais. Uhum. Esse é o estado que eu acho que um dia nós vamos evoluir, né? Um estado crístico, né? Todos nós vamos um dia evoluir em um estado crístico, né? Mas esse é o estado crístico. Não importa aquilo que vem de volta, não lhe atinge mais. O teu amor não é mais dependente por aquilo, dependente daquilo, né? Ele é amor porque ele é amor, na forma como Deus escreve para a gente, dessa forma divina, né? Mas por isso que é importante, então, que a gente passe a se conhecer cada vez mais. Porque ao se conhecendo, você começa a se aperceber das situações que lhe afligem, e você consegue, inclusive, fazer uma reflexão, como Santo Agostinho fazia. Assim, puxa, toda vez que aquela pessoa fala comigo, alguma coisa mexe dentro de mim que eu não consigo ser uma pessoa boa, transparente, feliz. O que é que mexe ali dentro de mim? Para que então eu possa começar a me amar cada vez mais,
que é se entender interiormente cada vez mais, para que aquilo não lhe atinja mais. E aí você possa só retribuir sem querer nada de volta, como você disse, né? E olha o que ela fala em seguida, olha, na psicologia da gratidão, que à medida que a psique desenvolve a consciência, fazendo-a superar os níveis primitivos recheados pela sombra, mais facilmente adquire a capacidade da gratidão. Uma pessoa que me ajudou muito a entender isso foi Sérgio Lopes, que é psiquiatra lá do Rio Grande do Sul. Ele contou uma história, ele é médico, né? Então, uma vez ele no trânsito foi cortado, assim, quase bateram nele, e ele falou assim, saiu um dragão de dentro de mim, assim, que eu fui atrás da pessoa, abri a minha janela, pronto para, né? E falando assim, você não viu que você quase causou um acidente? Sério? E a pessoa do outro lado falou, nossa, você me desculpe, eu não vi você, eu tô com meu filho doente aqui e eu preciso chegar no hospital. Assim, na hora que ele entendeu qual era o problema, ele falou assim, eu sou médico, eu vou lá com você e vou te ajudar. Quer dizer, além de entender, ele se prontificou a fazer algo para ajudar essa pessoa que havia causado algo que ele achava que era uma ofensa, um dano para ele. Então, eu acho que, assim, como a gente não tem o conhecimento da história toda, a gente sempre vê o nosso lado. Mas aprender a pensar assim, poxa, talvez essa pessoa está tendo um dia difícil, descobriu que está doente, o filho está doente, perdeu alguém. Talvez isso sempre me coloca numa posição de que tá tudo bem, né? Assim, tudo tem uma explicação. Aí são oportunidades marcantes, né? Ele jamais vai esquecer. Pelo menos ele já sabe que os carros podem passar por ele, cortar, descortar. Qualquer um que passar. Ele vai dizer, bom, pode ser. A gente, só de abrir a possibilidade de ser um problema que o outro está vivendo, você já está amando o outro. Porque senão todas as pessoas que cortam a outra é porque estão fazendo aquilo de propósito, porque querem, né, viver perigosamente. E a gente passa aí a visualizar a possibilidade daquilo que a dona Joana fala, né, que às vezes no começo eu achava, isso é impossível. Né? E conforme o amor vai sendo praticado, ele toma essa dimensão onde ele se multiplica, independente da sua vontade. Né? Porque é isso, a gente consegue imaginar, imagina a sensação agradável que o Dr. Sérgio Lopes teve depois, na sequência, né, de ter a possibilidade de ter ajudar. O próprio espírito fica querendo mais disso, né? Fica procurando mais. E é assim que o amor se multiplica, como ela diz, né? Por isso que a gente tem que se dar essa oportunidade de agradecer antes de reclamar. Será que isso é uma situação que eu devo agradecer ou reclamar? Agradecer sempre, porque seja lá o que for, até uma coisa ruim que esteja ali acontecendo é em benefício de alguma outra coisa. Então, pelo menos é isso que eles ensinam, entendeu? Que se a gente tivesse essa noção dessas bênçãos disfarçadas, né, que vem essas expiações, essas provas, justamente para oportunizar o agradecimento, mesmo pela aquela dificuldade, a gente agradeceria por tudo, reclamaria menos, né? Com certeza. E aí ela vai resumir tudo isso que a gente falou aqui, que a paz de fora inicia-se no cerne, no interior de cada um, de cada ser. Também assim a gratidão. Ao invés do anseio de recebê-la, tornar-se-lhe o doador espontâneo é curar-se de todas as mazelas, ensejando harmonia generalizada. Esse sentir bem aí que você falou tão bem, Marcelo, que acho que você fica querendo mais, fazer mais. E esses são sentimentos, são forças que viram estado de alma. Não é uma coisa simplesmente, é o seu estado de vida. Então, isso você vai sentir sempre, no matter what. Por isso que o espírito, quando ele atinge essa evolução, como Jesus, né? Como que é o nosso exemplo, mas tiveram outros, ele pode vir em qualquer situação, ele já dá conta do recado. Jesus, porque já era o top de linha, governador do planeta, então da manjedoura ao madeiro ele foi intacto, né? Já os outros missionários têm as suas, sabe, vacila um pouco, porque está ainda treinando,
mas pega no tranco, porque tem toda uma assessoria para pegar no tranco. Mas você vê como a gente precisa praticar isso para um dia chegar numa outra condição que sinta isso, como o Márcio disse, como esse menino, né, o Sérgio, deve sentir hoje, diferentemente de tudo que sentia antes. Que aí você não cria uma energia deletéria nem para uma pessoa em que você está pensando, nem para você mesmo. Você nem se envenena, nem envenena o outro. Né? O dragão do trânsito foi domado. E isso são técnicas, porque é no setor, é no outro, a gente não completa tudo. Por isso que tem que aproveitar a encarnação para olhar para esses momentos difíceis e reconhecê-los, como Joana disse, como se fosse sendo uma apresentação de Deus na sua vida. Eu perdi a oportunidade de ter aquele momento divino, porque é um momento que dá o clique, né? É verdade. Bom, já estamos chegando aqui na conclusão do nosso... Olha, nós estamos tão disciplinados. Porque... É Lina lá no controle. É porque temos a aula aqui logo depois, né? Para a gente estudar um pouquinho mais de Leon Denis. Mas Joana vai trazer aqui uma lição muito bonita, que a gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. E quando ela se enraiza no sentimento humano, logra proporcionar harmonia interna, liberação de conflitos e saúde emocional. Olha ali, tudo aquilo que os pesquisadores estão aqui colocando nessas universidades todas aqui nos Estados Unidos, ela colocou aqui, resumiu aqui nesse ensinamento. Por luzir como estrela na imensidão sideral, a gratidão. E assim, eu quero aproveitar esse momento para desejar a todos um feliz Thanksgiving. Esse ano vai ser um pouquinho mais quietinho para a maioria, mas eu queria desejar a todos e deixar aqui minha gratidão para todos que estão aqui conosco.